Olá, muito bom dia a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir, hein? Muito bom dia. Conseguem-me todos ver e ouvir, hein? Ótimo. Vamos então começar o nosso webinar de hoje, onde vamos falar aqui sobre problemas de pele no cão e no gato. Hoje vamos falar sobre a anatomia da pele e depois sobre alguns problemas de pele e mais tarde nesta semana vamos falar sobre doenças de pele provocadas por parasitas. Ora então, já sabem, se tiverem alguma dúvida podem colocar desde logo pelo chat que eu esclarecerei logo as vossas dúvidas, não havendo aqui nenhum ponto específico para dúvidas, portanto quando tiverem dúvidas vão colocando pelo chat que eu esclareço desde logo. Vamos então começar aqui pela anatomia da pele, ou seja, a pele é um órgão e é o maior órgão do corpo, porque ele cobre toda a parte exterior e algumas partes interiores do corpo também. Este órgão tem como funções a termorregulação, ou seja, regular a temperatura interior do organismo, proteção, funções metabólicas e de sensação também, para que nós consigamos, e os animais também, sentir todas as agressões do exterior. A pele com pelos caracteriza-se por possuir uma espessura variável, ou seja, toda a pele que é coberta de pelos tem uma espessura que pode variar entre algumas zonas, ou seja, ela vai ser sempre mais espessa na zona dorsoventral do corpo, ou seja, na parte do dorso de cima para baixo, e no sentido proximal distal dos membros, ela também fica mais grossa, ou seja, na parte de cima do membro para a parte de baixo, ou seja, ela é mais grossa nos membros junto ao chão e mais grossa também na parte do dorso, na parte superior, e na parte ventral, na parte do abdômen, vai ser mais fina. Esta espessura é, como eu vos disse, é variável e também é variável entre espécies. Aqui falando do cão e do gato, ela vai de 0,5 até 5 mm no cão e de 0,4 a 2 mm no gato, portanto conseguimos ver aqui que existe uma grande diferença entre o cão e o gato, tendo o gato generalizadamente uma pele muito mais fina do que o cão. Na pele com pelos, há uma relação inversa entre a espessura da epiderme e a densidade da pelagem. Portanto, a epiderme dos mamíferos peludos é mais fina do que a dos humanos. Porquê? Porque como têm mais pelo, não necessitam que a primeira parte da camada da pele, que nós já vamos ver isso num esquema no próximo slide, não necessitam que essa camada seja mais grossa para proteger o organismo de agressões, porque os próprios pelos já conseguem proteger essa estrutura. Ora, como eu vos estava a dizer, nós temos a epiderme, que já falámos, depois vamos ter a derme e a hipoderme, sempre cada vez a descer mais. Vocês têm aqui um corte de pele, onde vocês conseguem ver que temos aqui a epiderme aqui em cima, temos a derme aqui no meio e depois vamos ter a hipoderme aqui em baixo. Ora então, a epiderme, como eu disse, é a camada mais superficial da pele e promove a primeira barreira de proteção contra a invasão de substâncias estranhas no corpo, como por exemplo fungos, bactérias, ácaros. Nós vamos ver isso na segunda parte. Depois, a seguir, temos a derme, que é a parte mais importante, que é onde temos mais estruturas. Ou seja, é onde nós vamos ter as células imunes, que estão envolvidas na defesa contra invasores estranhos que conseguem atravessar a epiderme, e depois vamos ter também os vasos sanguíneos, que vêm para os folículos pilosos, os nervos, e também vamos ter aqui os folículos dos pelos e glândulas anexas, como por exemplo as glândulas sudoríparas, também vão estar localizadas aqui na zona da derme.
Toda esta parte da derme é constituída por um tecido que se chama tecido conjuntivo, que no fundo é um tecido que só está a ligar todas estas estruturas. Depois, mais em baixo, na hipoderme, vamos ter tecido conjuntivo também, mas maioritariamente vamos ter tecido adiposo, ou seja, gordura. E é esta parte de tecido que vai fazer a junção entre a camada muscular que está em baixo e a parte mais superior da pele. E esta camada de gordura, este tecido adiposo que temos aqui, é aquele que é o importante para a termorregulação, ou seja, para conseguirmos regular a temperatura do organismo. Se não houver esta camada de gordura, vai ficar muito mais complicado e muito mais dificultado esta termorregulação. Em relação à anatomia dos folículos pilosos e depois do pelo. Os folículos pilosos é o ponto de onde saem os pelos. Nós podemos ter folículos primários, secundários e até terciários. Isto vai tudo ter a ver com a quantidade de pelos que nós temos. Os terciários não estão aqui representados, mas no fundo vão ser folículos pilosos que têm pelos mais jovens e pelos mais antigos. Os mais comuns de encontrar são os primários e os secundários, onde nós vamos ter aqui os primários com os pelos mais jovens e os secundários com pelos mais antigos, ou seja, que já têm mais tempo. Ou seja, normalmente nós depois também podemos ter pelos primários e pelos secundários. O que é que isto quer dizer? Não tem a ver com os folículos, tem a ver com saber se estes pelos nascem de um só folículo piloso ou se saem de vários. Como vocês conseguem ver aqui, nós aqui temos um pelo primário que sai só de um folículo e depois aqui temos vários secundários que saem de diversos folículos, ou seja, que saem vários pelos do mesmo folículo. Em relação à anatomia do pelo, o pelo também tem várias estruturas, não é só uma estrutura só. Temos 3 estruturas, que vai ser do mais exterior para o mais interior. Vamos ter a cutícula, o córtex e a medula. Como vocês sabem, estes pelos não causam dor, não têm função cognitiva nenhuma, à exceção dos pelos especializados. Os pelos especializados não é o próprio pelo que tem uma função diferente, é a raiz do pelo, do próprio folículo piloso, que vai ter umas terminações nervosas diferentes, e estas terminações nervosas vão levar a que se consiga ter sensações através dos pelos. É muito comum haver nos focinhos, por cima dos olhos, na zona das sobrancelhas, e também alguns animais têm junto aos dígitos nos membros. Vamos então avançar para problemas de pele, depois de falar aqui resumidamente e muito levianamente sobre a anatomia da pele e do pelo. Vamos começar aqui a falar sobre os problemas de pele, e relembro novamente, se forem tendo dúvidas, vão colocando pelo chat que eu esclareço desde logo. Vamos começar aqui pelo pioderma ou piodermatite superficial. E vocês agora vão começar a perceber aqui que vamos tendo aqui alguns nomes que vão sendo comuns. Portanto, nós aqui vai ser sempre oderma ou dermatite, aqui mais ou menos, e depois podemos ter alguma coisa antes que localiza mais ou menos o que é ou onde está. Se é pio, quer dizer que é pus, portanto, se é pus, quer dizer que é uma infecção bacteriana. Portanto, nós aqui, pelo nome, por pio, nós já conseguimos saber que é uma infecção bacteriana. Portanto, este pioderma, como eu já disse, é uma infecção bacteriana da pele. Normalmente, a principal bactéria causadora desta patologia em cães e em gatos é o Staphylococcus spp, que ele próprio faz parte da flora microbiana normal da pele, mas que
Se houver algum problema, poderá começar a sobredesenvolver-se e, com este sobrecrescimento desta bactéria, vai levar a que haja lesões na pele. Mas é normal que ela esteja na pele e que viva lá sem problema nenhum. Aqui uma dúvida da Ingrid, diz: a partir do momento que a terminação nervosa fica ao redor da raiz dos pelos, os animais podem sentir dor se cortar um bigode, por exemplo? Não causa dor, vai sentir é que esse pelo teve uma agressão, mas não é propriamente dor, porque o pelo não tem as terminações nervosas. O que vai sentir é uma vibração naquele pelo, está bem? Mas não sente dor nenhuma. Quais são aqui os sinais que esta pioderma pode dar? Ou seja, pode dar pápulas, ou seja, que são pequenas elevações, avermelhadas e cobertas por crostas, como nós vemos aqui nesta primeira imagem aqui, que normalmente também poderá ter o nome de casquinhas. Podemos ter pequenas bolhas com pus, ou seja, pústulas, que também poderá ser a imagem, também poderá ser estas que estão aqui, que normalmente depois poderão rebentar ou não. Depois vamos ter também a perda de pelo de forma circular recoberta por escamas, que, como temos aqui, e úlceras, que é a perda de tecido profunda, ou erosões, perdas superficiais de tecido. Para nós é a mesma coisa, mas no fundo é o que está aqui. Está bem? Portanto, nós aqui vamos ter as tais pápulas ou as pústulas, aqui vamos ter as tais esta perda de pelo de forma circular recoberta por escamas, e aqui temos as tais úlceras ou erosões aqui nesta imagem do meio. Portanto, estas são as principais imagens de uma piodermatite superficial ou de um pioderma. Normalmente começam sempre assim, sem razão aparente, o animal está relativamente bem, sempre, e de um dia para o outro aparece com estas lesões na pele que têm pus. Nós vemos o pus branquiçado ou amarelado e já sabemos que normalmente vai ser uma infecção bacteriana da pele. De seguida, temos pododermatite. Pododermatite é um problema de pele e, como é podo, quer dizer que é num membro. Está bem? Portanto, quer dizer inflamação de uma ou mais patas, neste caso nos cães ou nos gatos. Podem ter um sem fim de causas, como por exemplo corpos estranhos que se espetem nesta zona e que vão fazer inflamar, como por exemplo as espigas na altura que os campos estão cheios de espigas, outono e primavera. Alergias, seja por pele atópica, alergia alimentar ou alergia por contacto. Por exemplo, aqueles animais que têm alergia à relva, vão passear para a relva, ficam com os membros assim. Infecções parasitárias, como Demodex ou leishmaniose, e vamos falar disto na segunda parte. Infecções fúngicas, a dermatofitose ou a tinha ou malacésia, também vamos falar disto na segunda fase. Infecções bacterianas que ocorram nesta zona não se vão chamar de piodermatites, vão se chamar de pododermatites. Doenças autoimunes, doenças endócrinas e outros também possam causar aqui esta situação, como uma lesão local aqui nesta zona, como por exemplo o stress. Ou seja, stress pode levar a que os animais lambam compulsivamente as patas e então poderão causar pododermatites por stress. Está bem? É mais comum em cães do que em gatos, porque também tendem a lamber-se mais nesta zona e também a andar mais na rua, portanto estão mais expostos a este tipo de problemas. E como principais sinais clínicos temos a fadiga, porque dói ao andar, portanto vão estar mais quietos, úlceras na pele, lesões e patas avermelhadas, como nós conseguimos ver nestas imagens, as patas inchadas, doridas ou com prurido. Temos aqui duas dúvidas. A Adriana e Cristina: no fim do webinar estas informações vão ser enviadas? Não, o webinar vai ficar disponível no seu campus virtual.
A Isabela diz se eu poderia citar o que poderia causar este tipo de lesão em gatos. Tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar. Tudo isto pode causar em gatos. É só mais comum em cães do que em gatos, mas todas estas causas poderão ser causadas em gatos também. Ana questiona a dermatite alérgica à picada da pulga, que é o que quer dizer essa sigla, só não é uma piodermatite porque não apresenta pus, certo? Não. Uma dermatite alérgica à picada da pulga pode provocar uma piodermatite. Está bem? Portanto, vai causar uma dermatite, ou seja, a pele vai ficar inflamada e depois, secundariamente, poderemos ter, e tem-se na maioria das vezes, uma infecção bacteriana oportunista. Ou seja, como já lá temos aquela inflamação na pele, as bactérias vão se depositar lá e vão causar uma piodermatite. Portanto, normalmente, a piodermatite é sempre secundária a uma dermatite alérgica à picada da pulga. Carol questiona: stress pode levar o cão além de lamber e coçar as patas e o corpo? Eu não percebi a sua pergunta. Por exemplo, se o stress pode levar a que o animal se lamba. Sim, é um dos sinais que um animal poderá estar deprimido ou em stress, é lamber-se compulsivamente. Portanto, em relação à pododermatite, é isto. Agora, em relação à seborreia. Seborreia, que já é um problema que não é visível propriamente na pele, é visível por pontos que nós vemos nos pelos, como por exemplo caspas, que é tal e qual como a nossa caspa também. Isto vai ocorrer maioritariamente porque existe aqui um desregular das glândulas sebáceas que vão provocar mais sebo do que aquele que é suposto, e vamos ter aqui a seborreia, ou seja, que no fundo é sebo seco na pele. Portanto, para vocês saberem, toda a pele do cão, com exceção do nariz e das almofadas digitais e plantares, está provida de glândulas sebáceas. O gato é idêntico. As glândulas sebáceas, como eu já vos disse, produzem sebo. O sebo vai dar ao pelo um aspecto suave e lustroso, ou seja, brilhante, fornecendo uma película para a pele e para os pelos. O excesso deste sebo vai levar a que vai haver um maior aumento de bactérias nesta zona, vai acidificar a pele também e vai haver uma inflamação na pele que vai levar a que esta pele seja renovada mais rapidamente. E o que nós vemos destas caspas, no fundo, é pele seca que se vai soltando, porque ela vai sendo removida, ou vai ser renovada muito rapidamente. Poderemos ter só as escamas visíveis, ou seja, estas capas visíveis, ou então também poderemos ter aqui um odor característico, um odor, o típico odor a cão molhado, que pode ficar aqui neste pelo e que fica complicado de sair. Existem dois tipos de seborreia. Existe a seborreia seca, que é esta que está aqui representada nas imagens, que vocês veem aqui com estas caspas todas, e depois existe uma seborreia úmida, que faz com que, ou seja, em vez de ser a própria pele que está a descamar, é mesmo uma superprodução de sebo, e que leva a que o pelo fique todo oleoso, mesmo ao toque ficamos com muita oleosidade nas mãos. Portanto, essa é a seborreia úmida. Esta que temos aqui é a seborreia seca, que é aquela que é mais comum, que acontece por inúmeras situações, como por exemplo o aumento da temperatura, o aumento da umidade, também agentes externos como parasitas, bactérias, ou então shampoos desadequados, como por exemplo dar banho a um animal regularmente com um shampoo que não é o indicado, ou para o tipo de pelo e pele do animal, ou então
também não é adequado para lavar frequentemente. Existem shampoos de uso frequente e shampoos de uso ocasional, portanto é por aí que se deve perceber se é para dar um banho recorrente, ou seja, um banho por mês terá que ser com um shampoo de uso recorrente. Se for para dar vários banhos ou seja, 1 ou 2 banhos por ano, aí sim poderemos usar um shampoo um bocadinho diferente. De seguida temos a otite. Vocês lembram-se quando eu vos disse ao início que a pele era o maior órgão do corpo e que cobria toda a parte exterior e não só. Aquilo que ele cobre sem ser a parte exterior é o interior do ouvido. Por isso é que uma otite é um problema de pele. Está bem? Uma otite não é um problema de ouvido propriamente dito, principalmente as otites externas, é um problema sim, um problema de pele, porque vai ser uma alteração de pele naquela zona. Portanto, otite quer dizer inflamação do conduto auditivo, ou seja, inflamação do ouvido. Pode ser provocada por parasitas, como ácaros ou carraças, corpos estranhos, como praganas ou pelos, ou doenças alérgicas, como dermatite atópica e alergias alimentares ou alergias tópicas. As bactérias e alguns fungos são normais de encontrar dentro do canal auditivo e não vão causar problema nenhum, mas se nós tivermos algumas condições reunidas, como excesso de umidade, excesso de escuridão, falta de higiene, estas bactérias e estes fungos poderão começar a crescer descontroladamente e aí sim vamos ter um problema de otite. Portanto, é normal que nós encontremos bactérias dentro do conduto auditivo sem problema nenhum. O problema é quando nós temos, por exemplo, um cão de orelhas caídas, não é? Aquelas orelhas pendulares, que o conduto auditivo não respira. O que é que vai acontecer? Vamos aumentar a umidade, vamos aumentar a escuridão e isso vai levar a que este ouvido fique mais propenso a que as bactérias cresçam mais intensamente neste ouvido. Pode ser muito dolorosa e causar grande desconforto, portanto, poderá causar um desconforto considerável, principalmente à manipulação. Normalmente, quando se toca nas orelhas, os animais poderão se queixar se tiverem uma otite. Outras vezes já têm um desconforto tão grande que eles próprios estão sempre a coçar-se, estão sempre a abanar as orelhas e nessa situação poderá acontecer isto que temos aqui, que é um otohematoma, ou seja, de tanto se coçarem, de tanto abanarem as orelhas, a pele descola da cartilagem da orelha e vai fazer uma hemorragia dentro da orelha que vai causar um otohematoma, está bem? Portanto, depois, para além de termos a otite, vamos ter também um otohematoma para tratar. Os sinais da otite são cheiro forte, dor, balançar da cabeça frequente, intenção de coçar, secreção amarelada, como nós vemos aqui, ou seja, pus, nesta imagem aqui, eu peço desculpa, está sempre a aparecer isto, ou seja, aqui o pus nesta primeira imagem, vermelhidão, como nós vemos aqui nesta imagem, ou hemorragia da orelha, se tivermos sangue cá dentro, ou otohematoma, e também poderemos ter esta secreção acastanhada, principalmente quando temos uma infecção, uma otite causada por ácaros. É muito normal que haja esta secreção acastanhada. De seguida, temos o abscesso subcutâneo, que é quando nós temos um crescimento. Aqui na terceira imagem, se eu posso explicar o problema, é uma orelha só inflamada. Está inflamada, está toda aumentada de tamanho, está inchada, por assim dizer. Está bem? Temos um conduto auditivo completamente inflamado, completamente inchado. Não temos secreção, não temos mais nada, mas temos inflamação.
Como eu estava a dizer, abscesso subcutâneo, ou seja, é quando nós temos uma infecção no tecido subcutâneo, ou seja, no tecido por baixo da pele. Normalmente é caracterizada por uma acumulação mais ou menos delimitada de pus, que poderá ser branco ou creme, de aspecto sanguinolento e sujo e com um odor muito desagradável. Como vocês veem aqui, temos aqui uma imagem assim mais a puxar para o creme e vocês veem este laivo aqui sanguinolento, portanto também é normal que tenha sangue. É mais frequente nas extremidades, ou seja, cabeça, pescoço, base da cauda e membros. É uma das doenças de pele mais frequentes em gatos, principalmente gatos que têm acesso ao exterior, porque a sua causa normalmente é causada por mordeduras ou arranhadelas. Está bem? Temos aqui uma dúvida. A Adriana, o inchaço é quando a pele se afasta da cartilagem e acontece a hemorragia? Não, o inchaço é diferente. Ou seja, eu vou só pôr aqui, só para encerrarmos aqui a parte do otite. Inchaço é isto, otohematoma é isto, não tem nada a ver com inchaço. Está bem? Isto é uma hemorragia por baixo da cartilagem, na ponta da orelha. Aqui é ouvido, está bem? Quando falamos em inchaço, falamos em ouvido. Quando falamos em otohematoma, falamos em orelhas, está bem? São coisas diferentes. Muito bem, como eu estava a dizer, é comum em gatos que têm acesso à rua, porque a sua causa principal são mordeduras ou arranhadelas, que causam uma porta de entrada para o interior. Depois as bactérias depositam-se lá e vão criar aqui este pus dentro da pele. Os sinais clínicos vão ser febre, porque vamos ter uma infecção, depressão, perda de apetite, principalmente causado pela febre, ou se for na zona da face, como temos aqui neste gato, também porque dói por dor ao mastigar, aumento dos gânglios linfáticos que drenam a região do abscesso, ou seja, poderemos ter, aqui se é na cara, aqui os gânglios linfáticos retrofaríngeos e os retromandibulares vão estar aumentados também. E vamos ter sinal de inflamação nesta zona, ou seja, dor, rubor, edema e aumento da temperatura. Portanto, vocês veem aqui, temos aqui um esquema de um abscesso debaixo da pele, temos aqui um gato com abscesso na face, um cão com abscesso na face e aqui o tal líquido que normalmente sai de dentro dos abscessos. E por último, vamos ter aqui uma patologia que muitos animais têm e os donos nem sabem que têm porque acham ser normal, que é o intertrigo, que é uma infecção bacteriana que normalmente vai acontecer nas zonas das pregas e das dobras cutâneas. Normalmente vai acontecer em animais que têm muitas pregas de pele, como por exemplo os braquicéfalos, como por exemplo os pugs, pequinois, os bulldogs, os boxers, todos os cães que têm muitas pregas de pele, ou então também nas pregas labiais, como nós vemos aqui neste cão, aqui nesta imagem do meio. Está bem? Pode acontecer também perivulvares, principalmente em cadelas, isto acontece mais em cadelas, acima do peso vão ter uma prega de pele por cima da vulva e nesta prega poderá acontecer isto também. Poderemos ter também nas zonas caudais, zonas axilares, intermamárias e outras regiões corporais em raças que possuem excesso de pele, lá está, como o Shar-Pei ou o Basset Hound. Quantos de nós é que já não vimos cães como este Bulldog que está aqui, que tem esta prega, não é? Tem esta vermelhidão aqui e achamos, ok, tem só a pele mais fina, mas não, tem um problema de pele, chama-se intertrigo e normalmente isto vai acontecer. Porquê? Porque nestas zonas são zonas que lá está, a pele fica a roçar uma na outra, com a umidade, com a temperatura mais elevada nesta zona, vai causar ferida e então vamos ter esta ferida aqui com esta aparência. Na zona das comissuras labiais, como nós vemos aqui neste cão, poderá acontecer também. Porquê? Porque temos muita umidade e normalmente existe aqui uma prega, aqui esta prega labial, e poderá acontecer isto também, portanto, também
é importante ir procurar nos cães se não temos este tipo de problemas. Nos gatos não é muito normal acontecer, poderá acontecer em gatos persas, está bem? Gatos braquicéfalos também poderá acontecer no focinho, no resto do corpo não é muito normal acontecer. Os sinais clínicos principais do intertrigo são aqui a hiperémia, ou seja, vermelhidão da zona, como nós vemos aqui nesta imagem, edema, ou seja, inchaço, vocês veem aqui, ou seja, a pele começa a ficar toda inchada também. A exudação purulenta, ou seja, nós vemos que começa a sair um líquido amarelado, esbranquiçado dessa zona, como vemos aqui. E hipotricose, ou seja, falta de pelo. Nós também vemos nesta imagem que já temos menos pelo do que temos aqui ao lado. Portanto, esta frase aqui de baixo eu já expliquei, ou seja, pelas zonas que têm muita umidade, zona escura, portanto, bem mais quente, é o local ideal para que as bactérias comecem a formar-se aqui. O facto da pele também roçar uma na outra também leva a que se possa provocar aqui mais agressões na pele nestes locais. E chegando assim ao fim daquilo que eu tinha para vos transmitir sobre problemas de pele, sabendo que vamos ter uma segunda parte no próximo webinar, mais tarde nesta semana, onde iremos falar sobre problemas de pele causadas por parasitas e agentes externos. A Ana questiona, não entendi o que é hipotricose. Hipotricose é falta de pelo. Ou seja, é como nós vemos aqui, não temos tanto pelo. Hipo, menos. O tric quer dizer pelo, não é? Por isso é que nós fazemos a tricotomia, que é cortar o pelo, e o os é só perceber que é um processo degenerativo, portanto temos aqui hipotricose, é falta de pelo. Está bem? Ou menos pelo nesta zona. Muito bem, mais dúvidas que tenham? Na segunda imagem é pus, questiona a Daniela. É uma secreção purulenta. Não é propriamente pus, é uma secreção purulenta. Para ser pus, tinha que ter mais ou menos esta, se fosse em pele, aqui tinha que ter esta imagem aqui, ou seja, assim, ou aqui vê-se bem, tinha que ter esta imagem assim. É mais uma secreção purulenta. A Teresa questiona que funções têm os pelos especializados, sempre ouvi falar nos bigodes, mas não em detalhe. E os que existem na pata. Como disse, a função é ter uma maior percepção de, principalmente dos animais, como os gatos. Os gatos são mais desenvolvidos nesse ponto, conseguem perceber pelos pelos se estão perante uma estrutura mais quente, mais fria, mais líquida, mais sólida. Portanto, é essa a função dos pelos especializados, é mesmo essa, ou seja, terem sensações sem propriamente terem que tocar com o seu corpo numa estrutura. Hipotricose é um sinónimo da alopécia. Não, porque a alopécia não tem que necessariamente ser permanente, e a hipotricose, na sua maioria das vezes, é permanente. Tá bem? A hipotricose é numa zona só específica, em que vai ficar sem pelo ou com menos pelo e normalmente permanente. A alopécia é mesmo zero pelos e na sua maioria das vezes não é permanente. Daniela diz, então no intertrigo pode não haver pus. Sim, pode não haver pus. Pode haver só a secreção purulenta ou pode nem haver nada. Pode só haver a vermelhidão e a hipotricose. Ou só mesmo a vermelhidão. Daniela questiona, todos esses problemas de pele que vimos são permanentes? Não, nenhum deles é permanente. Todos eles são tratáveis. E acima de tudo são preveníveis. Dá para prevenir
sem grande problema. Otohematoma é quando a pele descola da cartilagem na orelha e ao descolar há um rompimento dos vasos sanguíneos e vai haver uma hemorragia entre a pele e a cartilagem do ouvido. Ou da orelha, peço desculpa. Na orelha, deste caso. Muito bem, mais dúvidas que tenham? Se não tiverem dúvidas, também podem dizer que não têm, de modo a que eu saiba que estão esclarecidos. Muito bem, ora então, não aparenta haver mais dúvidas. Agradeço imenso terem assistido a este webinar e já sabem, se no decorrer do vosso estudo tiverem alguma dúvida, é só colocarem pelo campus virtual que será esclarecida assim que possível. Entretanto, surge mais uma dúvida: cães com leishmaniose de facto têm caspa no pelo, isso pode ser seborreia, sim, vai ser seborreia que apresentam também. Portanto, como eu estava a dizer, se tiverem alguma dúvida no decorrer do vosso estudo, é só colocarem pelo campus virtual, que será esclarecida assim que possível. Agradeço imenso terem assistido a este webinar. Uma ótima semana a todos e até à próxima.